exatamente sobre esse tema, a nova criação em Cristo Jesus. Queridos, nós outros nascemos de novo em Cristo. Quando você entregou sua vida a Jesus, seu espírito foi recriado. Amém? Houve uma nova criatura, você nasceu de novo. Esta é a proposta do cristianismo. Amém? A proposta do cristianismo não é você venir agora para estar em uma igreja, quando eu abro igreja, templo, e você começar a ser um monte de rudimento, de regras, de princípios. Não, não, não. A regra do cristianismo, a grande proposta do cristianismo é o novo nascimento. Não tem como o homem, queridos, estar em Deus sem que não haja nascido de novo. Você tem que nascer de novo. Nós outros, queridos, em Cristo Jesus, fomos recriados. Recebemos uma nova criação da própria de Deus. Não foi assim no início, e aí eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no verso de número 26. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 1, no verso de número 26, como foi no princípio. Amém? Para que tenhamos uma compreensão precisa da palavra de Deus, de como foi no início. Deus não criou o mundo como miramos hoje. Amém? O mundo era perfeito em sua criação. A Bíblia diz que Deus mirou tudo e viu que era bueno. Agora, mira, o pecado entrou no mundo e por isso miramos o que está sucedendo hoje em dia. Mas nós vamos falar e você vai compreender de uma forma bem clara todo isso. Então, se você não consegue ler aí, eu peço que você leia em sua Bíblia. Eu vou ler praticamente todos os versos que tem aí em la nova versão viviente. Amém? Nova tradução viviente. Então, sabe que você tem a Reina Valera aí, você vai ter um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Pero que solamente me acompanha aí. Então, se Deus dijo, hagamos a los seres humanos a nossa imagem para que sejam como nós outros. Eles reinarão sobre os peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales selvagens de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Assim que Deus criou a los seres humanos, a mim e a você, amém? Glória a Deus, a sua própria imagem, mira, a sua própria imagem. Deus nos criou sua própria imagem. Assim Deus nos criou. Homem e mulher lo criou. Luego Deus nos bendijo com as seguintes palavras: sejam frutíferos e multipliquem-se. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Mira, la ordenanza de Dios, el propósito de la creación, de que Dios crió el hombre, fue que el hombre reinase. Foi uma proposta de reino, de governo. Essa foi a proposta de Deus, foi o propósito maior de Deus ter criado o homem, porque Deus criou o ser humano, sua imagem e sua semelhança. Assim como Deus é rei, assim como Deus reina, ele nos criou também para reinarmos em vida. Amém? Então, se Deus criou o homem, e miramos o homem aí, no Éden, em muerto, amém? Ele criou o homem, pôs o homem aí, e deu ao homem para que ele reinasse sobre todas as coisas. E assim foi, queridos. Quando nós miramos aí, o homem tendo comunhão com Deus, reinando, governando, dominando sobre todas as coisas. Amém? Mas no capítulo número 3, vamos ver que o homem pecou. E Deus deu uma ordem que se ele pecasse, certamente a maldição viria. E o homem entregou o governo e o reino à mão do diabo. Essa não era a vontade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus não foi surpreendido por isso. Amém? Deus já tinha um plano. Aleluia. Não um plano B. Amém? Deus já tinha tudo em suas mãos.
Amém? Deus não foi aí surpreendido porque o homem pecou, em hipótese alguma. Deus já tinha providenciado todas as coisas para que o homem volvesse à posição que ele tinha deixado. Amém? Não foi a vontade de Deus que o homem pecasse, mas infelizmente Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, atingiu toda a humanidade, e a mim e a você. Por isso que o mundo está assim, porque Adão deu o governo do mundo, Satanás. E de aí sabemos que o diabo vino senão ao que? A matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. E foi isso que sucedeu. E é isso que temos mirado no mundo, não? Vírus, guerra, morte e outras coisas mais que têm acontecido. Isso são obras do diabo. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que Jesus vino. Amém? Graças a Deus, querido, que Jesus vino. Amém? Diga isso. Graças a Deus, porque Jesus vino. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vino para a vida e vida em abundância. Ele vino para que nós tenhamos esta vida, uma vida sobrenatural, uma vida plena em Ele. Amém? Por isso que nós outros devemos reconhecer que vida é essa que Jesus ha traído para nós outros. E agora, como nova criatura, que estamos em Cristo, como devemos nos comportar e quem somos agora em Cristo. E é isso que eu vou predicar hoje, esta noite. É isso do que eu vou falar. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você está em Cristo Jesus, Deus te há de volver, não na posição de Adão, mas na posição mais elevada. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Deus te pôs em uma posição mais elevada. E eu vou te mostrar isso nas Escrituras. Amém? Então, se quer daí comigo, amém? Se quer daí eu ir nesta palavra, porque eu sei que você não será mais ele mesmo. Abra sua Bíblia em Romanos. Eu não vou pôr aqui na pantalla, porque eu não pulso aí, mas eu quero que você busque sua Bíblia em Romanos, capítulo número 5. Vamos compreender um pouquinho o que sucedeu. Amém? Depois que o homem pecou, o que sucedeu com a humanidade. Romanos, capítulo 5, ele verso número 15, diz assim: pero há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o regalo do favor imerecido de Deus. Pois o pecado de um solo homem, Adão, trajo muerte a muitos, pero aún mais grande é a graça maravilhosa de Deus e o regalo de su perdão para muitos, por meio de outro homem. Que outro homem é? Jesus Cristo. E o resultado do regalo, do favor imerecido de Deus, é muito diferente da consequência do pecado de esse primeiro homem. Pois o pecado de Adão levou à condenação, pero o regalo de Deus nos leva a ser declarados justos aos olhos de Deus, apesar de que somos culpables de muitos pecados. Uau! Mira, querido, que o ato de Adão ha traído morte. Sim, mas ele está falando acá de um ato de um outro homem que se chama Jesus Cristo, que ha traído agora uma maravilhosa graça. Mira, o pecado traía condenação, o pecado ha traído morte, o pecado traía destruição, pero que o regalo de Deus, mira, que a salvação não é uma obra de homem, a salvação é um regalo de Deus. Deus ha te dado esse regalo. Ele te deu esse regalo em Cristo Jesus. Deus foi com sua cara. Amém? Deus te agradou de você. Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho. Agora, mira, ele disse que todos os homens pecaram. Queridos, o pecado atingiu a todos. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se a graça salvadora de Deus alcança todos os homens que recebem. Nossa posição agora, em esta dispensação a qual estamos, é solamente de receber, de crer em lo que Cristo ha hecho e receber. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Romanos capítulo 5, agora, o verso de número 17. Diz assim: pois o pecado de um solo homem, Adão, isso com que a morte reinasse sobre muitos, pero aún mais grande é a graça maravilhosa
e el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben viverán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por meio de Jesucristo, nós outros reinamos sobre o pecado. Ou seja, Adão pecou e o pecado agora nos tornou escravo dele. Servíamos ao diabo, éramos por natureza hijo del diabo, pero que agora, quando recebemos esta maravilhosa graça, agora estamos em Cristo Jesus. E sabe, querido, que em Cristo Jesus não há mais, não somos mais escravos do pecado, porque a graça de Deus está sobre nossas vidas. E ele disse acá, não? Pois o pecado de um solo homem, isso com que a morte reinasse. Mira, a morte reinava sobre nós outros. Mira que quando Deus criou o homem, quando lemos aí em Gênesis capítulo 1, em verso 26, 27 e 28, no que ele disse que Deus criou o homem para reinar sobre a terra. O homem reinava sobre tudo. Agora, em Cristo Jesus, mira, agora em Cristo nós outros reinamos. Assim como Adão reinava, nós outros em Cristo reinamos agora. Reinamos sobre o quê? Sobre a dificuldade, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Estamos reinando até mesmo sobre o diabo e nas circunstâncias. Então, você está em uma posição de rei e reina. Amém? Reinamos, somos vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero dizer isso a você, porque muitas das vezes pessoas confessam Jesus como Salvador e não sabem quem elas são e o que Cristo ha hecho por elas aí na cruz. Então, eu quero trazer isso mesmo para você como nova criatura. Eu quero mostrar a você quem de fato você é. Aleluia! Eu quero mostrar a vocês quem de fato você é em Cristo Jesus. Agora, mira, isso não é, querido, em nossas obras. Não é porque eu sou uma pessoa boa, não. Foi sacrifício de Jesus. Em Cristo Jesus, ele nos ha hecho o quê? Justiça. Como ele disse aqui, regalo de sua justiça. Glória a Deus. És regalo. Não és salário, és regalo. Não és soldo, és regalo. Você recebeu regalo de Deus. Assim és, verso 18. Só pecado de Adão traz condenação para todos. Pero solo acto de justiça de Cristo traz uma relação correta com Deus. Vida nova para todos. Uau! O ato de Adão, aí no Éden, quando ele pecou, traz do quê? Condenação. Então, se eu quero dizer uma coisa a você, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, já não há condenação para você. Porque você está em Cristo. Amém? Então, se não deixe que o diabo traga condenação por causa de algum pecado que você cometeu. Você agora é justiça de Deus. Você agora está em uma posição de rei. Você reina sobre o pecado e não é mais o pecado que reina sobre sua vida. Ele disse acá que por ato de pecado atrai do quê? Condenação, mas também por solo ato de justiça em Cristo Jesus, nos ha traído que a reconciliação. Agora andamos corretamente com Deus, hacemos parte da família de Deus. Você agora é filho de Deus, hija de Deus. Você agora está em uma posição, aleluia, querido, em uma posição de hijo, em uma posição onde mais seu caráter não é mais o caráter de pecador, mas sim de justiça. As pessoas devem mirar para você e ver Cristo Jesus em sua vida, porque ele se expressa através de nós outros. Então, se ele ha traído uma relação correta com Deus e uma nova vida. É uma nova vida. Amém? É por isso que ele disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura és. As coisas viejas passaram. Eis aí, tudo se ha hecho nueva. É uma nova vida. Agora você está em uma nova dimensão em Cristo Jesus. O verso número 19 disse, por solo que desobedeceu a Deus, muitos passaram a ser pecadores. Mira, pero por solo que obedeceu a Deus. Quem obedeceu a Deus? Fomos nós, não. Foi Jesus. Obedeceu a Deus por nós outros.
Glória a Deus. Glória a Deus, querido, por a obediência de Jesus. Ele obedeceu tomar a cruz. Ele obedeceu a Cristo, querido. Aí em Getsemane, conhecemos esse texto, quando Deus propôs a ele a morrer por a humanidade, e ele se ha hecho o pecado a ele por nós outros. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus ha hecho o pecado por nós outros, para que em ele fôssemos hechos justiça de Deus. Hoje somos justos, não por causa de nossa obediência. Hoje somos salvos em Cristo Jesus, não por causa de nossas obras, mas porque Cristo obedeceu, por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje somos justos. Amém? Você é justo. Abra isso. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, ele nos ha traído para esta posição de justiça, pero antes éramos o quê? Pecadores. Éramos inimigos de Deus. E ele nos amou. Ele se entregou por nós outros, sendo nós outros pecadores. Sendo nós outros inimigos dele. Não, não valíamos. Não merecíamos. Por isso que é favor imerecido. Por isso que se chama graça. Amém? A lei não pode justificar o homem. A lei só mostra ao homem o seu pecado. Com pecador ele é. Pero que a lei vino por Moisés. Mas a Bíblia diz que a justiça e a verdade vêm através de quem? De Jesus. A graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou salvo por la graça. Amém? Nós outros não somos salvos pelas obras. Aunque bajo de la lei, o homem hacía muitas obras para ser aceito diante de Deus. Mas hoje, eu não necessito fazer obras para ser aceito. Eu simplesmente creio e recebo. Esta é nossa posição. Amém? Em Cristo Jesus, crendo no que Ele ha hecho por nós outros. Glória a Deus por la obediência de Jesus. Ele obedeceu a Deus e por isso fomos declarados justos. Verso 20 diz: a lei de Deus foi entregada para que toda a gente se diera conta de la magnitude de seu pecado. Mira, a lei mostra o quê? O pecado. A lei mostra quão pecador o homem é. A lei atraída essa magnitude, ou seja, ela amplificou. Quando miramos para a lei amplifica nosso pecado. Amplifica quão pecador somos. Agora, quando miramos para Jesus, a graça de Deus e a justiça de Deus é amplificada e nos mostra quão justo nós outros somos. E nos mostra agora a nova natureza, a nova criatura que somos em Cristo Jesus. A nova criação em Cristo. Aunque você nasceu de novo hoje, agora, e depois eu vou orar por novo nascimento. Amém? Se você queira nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Seus pecados serão apagados. Seus pecados serão perdonados. Todos os seus pecados. E você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque ele ha hecho isso através de Jesus. Amém? Não é por tuas ações, não é por tuas obras. Não somos salvos porque hacemos parte de uma igreja. Não somos salvos porque hacemos parte de uma religião. Somos salvos por la obediência de Cristo Jesus. E quando creemos e nascemos de novo. Não somos salvos porque vamos a uma igreja, dizimamos ou hacemos parte de uma alabança ou servimos de algum departamento. Não, somos salvos por causa da obediência de Jesus. Somos salvos porque creemos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque recebemos este dom, este regalo da graça. Porque recebimos por la fé a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador e creemos em seu sacrifício. Por isso que somos salvos. Não é por nossas obras, é por la obra perfeita de Cristo aí na cruz. Amém? Agora, eu vou à igreja, eu me envolvo em um departamento, eu decimo ofrendo porque eu sou crente. Amém? E existe princípio na palavra que me hace praticar isso, mas não para ser salvo. Porque não é mediante as obras, mas sim mediante a graça de Deus por la fé em Cristo Jesus. Amém?
Então, se Paulo está traindo aqui esta revelação para nós outros, da graça salvadora de Deus, que nos alcançou e que nos ha hecho agora uma nova criatura. Então, a proposta de Deus é que nós andemos em esta novidade de vida, é que conheçamos e prossigamos em conhecer estas verdades. Amém? Então, se não podemos estar em uma vida de pecado, uma vez que Deus nos chamou para vivermos uma vida abundante em Ele. Amém? Então, esta é a realização de Deus em Cristo Jesus para nós. Eu quero que você leia Romanos capítulo 5, e eu vou pôr aqui, Romanos capítulo 5, no verso de número 11. Romanos capítulo 5, verso 11. Não estou conseguindo colocar aqui. Aí, consegui. Bueno, pois como nuestra amistad com Deus quedou restabelecida por quê? Por la morte de su Hijo, quando todavia éramos o quê? Sus inimigos. Com toda seguridade seremos salvos de la vida por la vida de su Hijo. Assim que agora podemos alegrar-nos por nossa nova e maravilhosa relação com Deus, graças ao quê? Graças a que nosso Senhor Jesucristo nos hizo amigo de Deus. Sempre, querido, está traindo mesmo para Jesus. Esta nova vida não é de nós outros mesmos, é de Cristo. Amém? Foi Cristo Jesus que nos reconciliou, nos ha traído para ser cercano de Deus, nos levou mesmo a este novo relacionamento, isso que estava roto. Por isso que Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre a não ser por mim. Ou seja, nadie pode se relacionar com Deus se não for através de Jesus. Mas graças a Deus, querido, porque nós outros tomamos esta opção, decidimos por Cristo. E agora temos esse relacionamento com Deus. Mira aí o que diz a palavra de Deus aqui em Colossenses capítulo 3, el verso número 10. Colossenses capítulo 3, verso 10. Diz assim: vista-se com a nova natureza e se renovarão à medida que aprendam a conhecer a seu Criador e se pareça mais com Ele. Mais a Ele. Mira, vista-se é uma proposta. Paulo está falando aqui aos Colossenses sobre esta nova natureza. Ele diz que devemos nos renovar mediante o quê? Que aprendam a conhecer a Cristo. Esse conhecimento de Cristo, e é por isso que em suas cartas, Paulo ele vai sempre trazer sobre nós outros estar com nossa mente alumbrada, para conhecermos a revelação de quem é Cristo. Porque Cristo em nós outros é a esperança de la glória. Cristo vino, querido, para trazer esta novidade. Glória a Deus por Jesucristo. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a proposta de Deus para cada um de nós outros. Então, o homem pecou, o homem entregou a Satanás a autoridade, o governo do mundo. E como eu falei, Deus não foi surpreendido por isso. Amém? Porque a Bíblia disse aqui em Efésios capítulo 1, o verso número 4 a 5 diz: incluso antes de haber hecho o mundo, Deus amou, mira, Deus nos amou e nos elegeu em Cristo para que seamos santos e intachables a seus olhos. Deus decidiu de antemano adaptar-nos como membro de sua família, al cercar-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Isso é precisamente o que ele queria ser e lhe deu gran gosto a sê-lo. Mira, Deus não foi
surpreendido. A Bíblia está falando aí que Deus nos elegeu em Cristo. A hora não foi quando o homem pecou, quando Cristo morreu fisicamente. Isso foi antes da fundação do mundo. Haver hecho o mundo, antes de haver hecho o mundo. Mira, Deus em sua presciência, Deus já sabia. Ele já sabia. E com isso ele já tinha providenciado esta retomada do homem que estava no pecado para trazer para Cristo Jesus. Através, querido, da obediência de Cristo. E mira o que ele disse. Ele disse que Deus decidiu de antemano adaptar-nos como que membros de sua família. De antemano, antes da criação do mundo, Deus decidiu trazer-nos de volta, porque Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, e quando o homem pecou, ele foi lejano de Deus. Ele se tornou inimigo de Deus. Por natureza, o homem se tornou hijo del diabo. Mas agora, em Cristo Jesus, ele nos ha traído de volta a sua família. Você agora a ser parte da família de Deus por meio de Cristo Jesus. E ele disse, al acercar-nos a si mesmo por meio de quem? De Jesus Cristo. Aleluia! E ele disse que lhe deu grande gosto a ser. Mira, Deus não se arrependeu, queridos. Deus está muito contento. Deus está muito alegre, muito gozoso, porque você hace parte da família dele. Porque você é filho de Deus. Porque você é hija de Deus. Deus mira para você e diz, você é meu filho, você é minha hija, e eu tenho complacência, eu tenho gozo em sua vida, eu me alegro, eu me gozo através de sua vida. Aleluia! Deus se alegra, Deus está muito gozoso porque você hace parte da família dele. Glória a Deus. Que privilégio. Que nova vida sobrenatural, querido, que vivimos hoje em Cristo Jesus, de ser chamado hijos de Deus. Jesus Cristo, quando ele falava que era hijo de Deus, os homens queriam matar ele. Perseguiam Jesus e disseram, vamos matar ele. Um dos motivos pelo qual acusaram Jesus para ser crucificado foi porque ele dizia que era filho de Deus. Quando ele dizia que era filho de Deus, os dois homens diziam, você quer ser como Deus? Uau! Eles sabiam do poder da paternidade. Eles sabiam este poder de ser hijos de Deus. E dizer que és hijo, é dizer que és parecido com seu padre. Eu quero dizer uma coisa a você. Você és parecido com seu padre. Você és como Deus, queridos. Em seu espírito. Você é santificado, justificado. Em seu espírito, você é perfeito em Deus. Você não está em um processo de perfeição. Quando você nasceu de novo uma nova criatura. Você nasceu na imagem, na própria imagem de Deus em seu espírito. Seu espírito foi recriado. Você agora não é mais a mesma pessoa do passado. Você nasceu de novo. Esta é a proposta do cristianismo. É uma nova natureza. É uma nova pessoa. Você não é mais aquela pessoa que era antes. Não, você agora é filho de Deus. Suas obras agora, suas ações agora é totalmente diferente. Você agora expressa a Deus. Glória a Deus. Você carga a Deus dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, querido. Que vida extraordinária que recebemos. Agora isso através do sacrifício de Jesus. De sacrifício. Seu amor nos alcançou. Sua graça nos atraiu hasta Ele. Deus não vai atrair nada, hein, querido? Por enfermidade, através de enfermidade, através de dolência e outras coisas mais. Através de um acidente e outras coisas, não. Deus nos trai através de seu amor. Deus te atrai através de seu amor. Para ver que você conheceu Jesus em um momento difícil, não?
Mas não foi Deus que puso isso em tua vida para atrair você para Ele, como algumas pessoas acreditam. Não, Deus não faz isso. Por el contrário, Deus cambia, Ele sana, Ele transforma, Ele libera, porque Ele nos chama para uma nova realidade. Em esta realidade que estamos vivendo hoje, em sua presença, como hijos de Deus, como hija de Deus, somos mais que vencedores, vencemos o pecado, vencemos o diabo através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos ha feito isso, querido. Ele nos chamou através do sacrifício perfeito de Cristo aí na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, el verso 19 hasta el verso 23. Habla de esta invitação de Deus para nós outros agora a vivirmos esta nova vida. Mira o que ele disse: pois a Deus, em toda sua plenitude, lhe agradou viver em Cristo. Mira, Deus vivia em quem? Em Cristo. Quando Cristo esteve aqui na terra, por isso que Jesus dizia: quem mira a mim, mira o Padre. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo e fazendo suas obras, sanando, liberando, cambiando a vida das pessoas. Então, ele se agradou viver em Cristo. Agora, mira, por meio de ele, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Ele reconciliou todas as coisas. Isso, a paz com todo o que existe no cielo e na terra, por meio da sangre de Cristo em la cruz. A sangre de Jesus, querido, nos limpiou de todo pecado. E isso é esta reconciliação, tanto no cielo como aqui na terra, diante de Deus e dos homens. Nós todos agora fomos reconciliados com Deus mediante a sangue de Jesus. Isso nos inclui a ustedes. Mira, isso inclui a quem? A mim e a você. Ele está falando que antes estavam lejos de Deus, eram seus inimigos, separados de Ele por seus malos pensamentos e ações. Pero agora Ele os reconciliou consigo mediante a morte de Cristo em seu corpo físico. Como ressuscitado, los ha trasladado a sua própria presença. E agora vocês são santos, livres de culpa e podem apresentar-se delante de Ele sem nenhuma falta. Uau! Aleluia! Mira, você pode poner seu nome agora e dizer assim: agora, Alexandro é santo, livre de culpa e pode apresentar-se delante de Ele, de quem? De Deus, sem nenhuma culpa. Sem nenhuma condenação, você pode levantar suas mãos, santa, sem nenhuma condenação, chamando Deus de Padre, como que nenhum pecado existisse em você, que de fato não existe. Porque você foi chamado para a santidade. Ele mira Camila, ele disse que chamou o quê? Vocês são santos. Ele não disse que você vai ser santo. Não, que ele disse que nós outros somos santos. E aí algumas pessoas não entendem esta palavra, não? E dizem: ah, não, mas como eu sou santo, se eu peco, às vezes, querido, esta santidade não está relacionada se você peca ou não. Esta santidade está relacionada agora a esta novidade de vida, o que sucedeu em seu espírito, o que significa santo, separado. Você foi separado para Deus. Você agora não vive para o mundo. Você agora não faz mais do que o mundo propõe para você. Você agora não pratica as obras do mundo. Você agora não comparte mais com o pecado do mundo. Você agora não está envolvido mais neste mundo. Você agora está vivendo para Deus. Então, se você foi separado para Deus em Cristo Jesus, você é santo. Amém? Você é santo. Abra isso. Eu sou santo, eu sou justiça de Deus.
Aleluya. Glória a Deus, eu sou redimido da maldição da lei. Em Cristo foi redimido. Nenhuma maldição pode vir sobre sua vida, pode lhe atingir. Nenhuma maldição pode vir sobre sua casa, sobre sua família. Aleluia, porque você nasceu de novo. Agora você deve estar com isso em sua mente e falando isso, quem tu és em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo aqui no que ele disse. Ele, verso número 23. Ele disse assim: pero devem seguir crendo esta verdade e manter-se firme o que? Em ella. Não se aleje de la seguridade que receberam quando oyeron la buena noticia, las buenas nuevas, ¿no? Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Deus para proclamá-la. Mira que ele disse, pero devem seguir crendo. Devem seguir crendo em esta verdade. Que verdade é esta? De que nós somos santos, fomos separados para Deus, agora não temos mais nenhuma condenação, culpa, não somos mais pecadores, somos justiça de Deus. E ele disse aqui que devemos seguir em esta doutrina. Devemos seguir ouvindo, hablando, meditando sobre esta verdade. Então, querido, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você deve falar, você deve meditar em isto, você deve trazer isto em sua mente, renovando todos os dias. Ele diz que devemos seguir com estas coisas. Não é somente você ouvir uma vez, você ler uma vez, não, é você estar sempre traindo em memória, como dijo Jeremias, eu trago em memória o que me traz esperança, eu penso em lo que me traz esperança, eu não penso em morte, eu não penso em vírus, eu não penso em crise, eu não estava pensando em coisas que o mundo está pensando, não, agora me mente e pensam nas coisas de Deus, quem eu sou santo, eu sou justo, eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passado, já não fazem mais parte de mim. Eu agora não vivo na vida que vivia antes. Agora eu vivo na vida em Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, querido, por esta nova vida em Cristo Jesus. Que vida sobrenatural. Agora Pablo vai trazer para nós outros sempre uma recomendação. Porque se nós outros não nos quedarmos meditando, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é por ter ouído, não é porque eu ouvi uma vez a palavra, não é porque eu ouvi uma vez que eu sou justo, não é porque eu ouvi uma vez uma palavra sobre justificação e que eu agora sou uma nova criatura em Cristo, que eu vou caminhar em isso. Eu devo continuar ouvindo. A fé vem por ouvir, ou seja, está em um verbo contínuo. Eu devo continuar ouvindo, que todos os dias, ouvindo a palavra, metendo na palavra e falando a palavra de Deus. Amém? A palavra deve estar sempre em nós outros, em nossa boca e em nosso coração. Esta é a palavra da fé. Por isso que Paulo está falando que devemos seguir falando esta palavra, meditando em esta palavra, traindo memória de esta palavra, de que somos uma nova criatura, de que o pecado não tem domínio sobre nós outros. Não é pensando no pecado, vencer o pecado, não, querido. É você pensar, eu sou justo, Cristo já venceu por mim e agora eu sou mais que vencedor e eu reino em justiça, eu reino em este mundo porque Cristo nos ha hecho reis e sacerdote. Reina, você reina sobre este mundo, sobre o pecado. Você não está lutando contra o pecado, Cristo já venceu. Quando você entende isso, que você é a justiça de Deus, você não vive mais em uma prática de pecado. Amém? Você deve renovar sua mente com estas verdades da Escritura. Devemos renovar sempre, porque ele disse que devemos seguir crendo em esta verdade. Devemos seguir crendo em estas buenas novas. Aleluia! Glória a Deus. Esta é
nossa realidade hoje em Cristo Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, verso 21 ao verso 24. Efésios 4, 21 a 24, diz assim: Já han ouído sobre Jesus e ha conocido a verdade que procede dele, desgassem de sua vieja natureza pecaminosa e de sua antiga maneira de viver, que está corrompida por la sensualidade e ele engano. Em cambio, deixem que o Espírito les renove os pensamentos e as atitudes. Porque quando renovamos nossos entendimentos, nosso pensamento, nossas atitudes serão renovadas também. Amém? Actuamos de acordo com o que pensamos, hablamos de acordo com o que pensamos, pelo que ele disse, em câmbio, desde que o Espírito les renove os pensamentos. E como eu vou renovar meu pensamento? Por a palavra. Jesus disse que a palavra é Espírito e vida. Amém? Então, devemos meditar na palavra, como ele disse aí em Romanos 12, 12. Então, ele disse, em câmbio, desde que o Espírito les renove os pensamentos e as atitudes, póngam-se a nova natureza, criada para ser a semelhança de Deus, quem é verdadeiramente justo e santo. Oh, glória! Aleluia! Ele disse que póngam-se a nova natureza, criada para ser a semelhança de Deus, quem é verdadeiramente justo e santo. Uau, queridos! Que poderosa palavra! Você entende isso? Esta nova natureza que você é, justo e santo, a semelhança de Deus. Por isso que quando Jesus dizia que era Hijo de Deus, os homens queriam apedrejar Jesus. Queriam matar Jesus. Por quê? Porque quando Jesus dizia que era Hijo de Deus, ele dizia, eu sou semelhante a Deus. Eu sou justo e eu sou santo. Agora mira. Você disse isso, queridos. Porque eles entendiam quando dizia que era Hijo de Deus. Hoje se diz, não, eu sou Hijo de Deus. Eu sou Hijo de Deus. Não, querido. Hijo de Deus não é simplesmente uma coisa que se habla. É uma transformação por dentro. É uma renovação. Você vivia esta vida. Justo e santo. Aleluia. Você faz parte da família de Deus. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Se revista. E como eu me revisto? Como eu me revisto desta nova natureza? Por la palavra. Através da palavra, da confissão. Amém? Hablando esta palavra. Declarando quem você é. Declarando que você é justo, que você é santo, porque é isso que você é. Agora, isso deve venir em sua mente como uma realidade, como uma revelação. Não somente como um conhecimento qualquer, mas algo que de fato, querido, está em tua vida, está em você. Amém? Então, você é justo e você é santo. E o pecado não tem mais domínio sobre sua vida. Se você caminha, você nasceu de novo em Cristo Jesus, e você se vê preso em pecados, eu quero dizer uma coisa a você, é porque você não entendeu quem você é em Cristo Jesus. Ele venceu o pecado por mim e por você. Ele venceu e agora nós outros em Cristo Jesus vencemos também. Abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 6. Vamos ler. Romanos capítulo de número 6. Romanos 6 diz assim: agora bem, eu quero que você leia juntamente comigo, se você tem na Bíblia aí, por favor. Agora bem, deveríamos seguir pecando para que Deus nos mostre mais e mais sua graça maravilhosa? Por suposto que não. Nós outros hemos morto ao pecado. Então, como é possível que sigamos vivendo em pecado? Ou acaso olvidaram que quando fomos, unidos a Cristo Jesus, em el bautismo,
nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Ahora nosotros, ¿qué nueva vida es esta que Pablo está hablando aquí, querido? Es una vida de justicia. Es una vida lejos del pecado, porque morimos para el pecado. Não estamos mais bajo a lei para que o pecado tenha domínio sobre nós outros. Estamos bajo a graça. E Pablo disse, não é porque também estamos bajo a graça que vamos viver uma vida de pecado. Amém? Agora estamos em uma novidade de vida e o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. Então, se você se vê preso em um pecado, não se queda pensando como vencer esse pecado. Se queda agora meditando em que Cristo ha hecho por ti e quem você é em Cristo. Uma nova criatura, justiça de Deus. Porque não é tu força, é o que Ele ha hecho. E quando dependemos da graça sobre nossa vida, somos liberados. Somos liberados. Mira o que Jesus disse em João 8. João 8, 34. Ele disse assim, lhes digo a verdade, todo el que comete pecado é o quê? Escravo de pecado. Jesus estava falando acá de uma prática. Todo aquele que vive na prática do pecado, este é escravo. E é isso que Pablo ele vai estar falando mais adiante. Vamos continuar lendo Efésios capítulo 6. Glória a Deus pela palavra de Deus. Ele disse que nós outros agora somos o quê? Temos uma nova vida, devemos viver esta vida. Dando, verso 5, dando que fuimos unidos a Ele em sua morte, também seremos ressuscitados como Ele. Sabemos que nosso antigo ser pecaminoso foi crucificado com Cristo, para que o pecado perdera seu poder em nossa vida. Já não somos escravos do pecado, pois quando morrimos com Cristo, fomos liberados do poder do pecado. E dado que morrimos com Cristo, sabemos que também viveremos com Ele. Estamos seguros disso, porque Cristo foi levantado dos mortos e nunca mais volverá a morrer. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu uma só vez, a fim de quebrar o poder do pecado, pero agora que ele vive para a glória de Deus. Ele disse que Cristo venceu o pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre nós outros, porque Cristo morreu e ressuscitou. Mira, se ele morreu uma só vez, assim também nós outros morrimos com ele. E Pablo está falando acá que nós outros morrimos para o pecado. Ou seja, se alguém está morto, ele não pode viver, ele não pode pecar. Ele não pode se movimentar, ele não pode fazer nada, se está morto. Pablo está falando assim, mira, nós outros estamos mortos para o pecado. Aleluia. Então, querido, você não pode estar dando atenção ao pecado. É uma questão de renovação da mente. Porque Pablo habla de pensamentos. Ele diz que não podemos estar com esse tipo de pensamentos. É por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo deixar de largar o pecado. Eu não consigo parar de pecar. Aunque nasceram de novo. Por quê? Porque não renovaram sua mente por a palavra de Deus. Você deve renovar a sua mentalidade. Você deve renovar sua mentalidade. Mira o que Pablo disse acá em Efésios, capítulo 2. Eu quero que você abra comigo. Efésios, capítulo número 2. Efésios 2. Não encontro. Eu vou ler aqui. Efésios, capítulo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Efésios 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Antes vocês estavam mortos a causa de sua desobediência e seus muitos pecados. Viviam em pecado igual que o resto da gente.
obedecendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que sigan a obedecer a Deus. Mira, ele disse que antes vivíamos obedecendo al diabo. Éramos por natureza, querido. Por natureza, hijo del diabo. Ele controlava a nossa vida. O diabo controlava a nossa vida. Mentíamos, roubava, hacíamos coisas malas. Por quê? Porque nossa natureza, teníamos como pai o diabo. Éramos escravos, como Jesus disse, não? Éramos escravos do pecado. Mas ele disse que se o Hijo vos liberar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia, você foi verdadeiramente livre do pecado. Glória a Deus. Ele vai continuar falando. Todos vivíamos assim no passado, seguindo os deuses de nossas paixões e a inclinação de nossa natureza pecaminosa. Por nossa própria natureza, éramos objeto do enojo de Deus, igual que todos os demais. Pero Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto que, apesar de estávamos mortos por causa de nossos pecados, nos deu vida quando levantou a Cristo de los mortos. É solo por la gracia de Deus que ustedes han sido salvados. Solo por la gracia de Deus, querido. Solo por la gracia de Deus. Oh, aleluia. E graças a Deus, porque alcançamos e conhecemos essa graça. Conhecemos, querido, este grande plano de Deus para nossas vidas. Conhecemos a graça e alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Aceitamos, porque, mira, estamos agora em uma dispensação que dependemos somente de crer e receber. Você não necessita se esforçar para vencer alguma coisa, vencer o pecado. Você só necessita entender que o pecado não tem mais domínio sobre sua vida. Se você está bajo do domínio do pecado, é porque você não entendeu, você não renovou sua mente. Que você agora é justiça de Deus, como Pablo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Mira lo que Tito vai falar, Pablo vai falar para Tito, acá, em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Pois a graça de Deus já ha sido revelada, la qual trae o quê? Salvação a todas as pessoas. E se nos instrui a que nos apartemos da vida mundana e de los prazeres pecaminosos. Em este mundo maligno, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção a Deus. Mestra, anhelamos com esperança esse dia maravilhoso em que se revele a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Ele deu sua vida para liberar-nos de toda classe de pecado. Mira, ele deu sua vida para nos liberar de todas. Não é algumas classes, não é alguns pecados. A vez que você abre, eu consegui, eu já não abro este pecado, pelo que este pecado aqui, este é muito grande, eu não consigo. Mira, ele disse que Cristo morreu para nos liberar de toda classe de pecado. Não foram alguns pecados, foram toda classe de pecado. Ele disse, para limpiar-nos e para sermos seu povo totalmente comprometido a ser buenas ações. Aleluia! Que graças salvadora, querido. Ele disse que esta graça de Deus se revelou salvadora a todas as pessoas. E o interessante é que não é para algumas pessoas, mas sim para todas as pessoas. O que o pecador precisa saber é que esta graça de Deus alcançou ele. Ele solamente depende saber disso. Assim como nós outros conhecemos, querido, esta graça salvadora e simplesmente creemos e aceitamos. É simplesmente você falar para alguém que Cristo morreu por ele e que ele não necessita estar preso.
en el alcoholismo, está preso en las drogas, está preso en la fornicación, está preso en el adulterio, está preso en la prostitución, está preso en la mentira, está preso, queridos, en estas cosas. Usted debe hablar e você deve entender que isso não hace mais parte desta nova natureza, desta nova criação. Você agora foi criado para ser justiça de Deus. E seus actos devem ser actos de justiça, para que Deus seja glorificado através de sua vida. Devemos manifestar esta nova vida, esta novidade de vida agora em Cristo. Agora, isto só se manifesta quando nós outros vivimos e traímos em nossa mente, renovamos nossa mente, porque Paulo disse o quê? Que nós outros actuávamos em pecado, de acordo com o que vinha em nossa mente. E agora actuamos em justiça, de acordo com o que o Espírito Santo, que ministra em nosso espírito, porque agora frutificamos para a glória de Deus. Você frutifica para a glória de Deus. É isso que Jesus disse em João, capítulo número 15. Ele falou que ele era a videira e nós outros somos o pâmpano, as ramas, e nós outros frutificamos por causa da vida que sai da videira. Queridos, nós outros estamos aqui por a graça. Nós outros vencemos por a graça. Somos mais que vencedor por a graça. Somos salvos por a graça. Eis por a graça de Deus que nos alcançou, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí onde você está? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que bendições, não? Abra sua Bíblia, eu quero terminar mesmo com este texto. Em 1 de João, capítulo número 6, capítulo 3, o verso número 6. 1 de João, capítulo 3, versos 6 a 9, diz assim: todo el que siga vivendo no pecado, em ele não pecará. Mira, todo el que siga vivendo em ele que em Cristo Jesus. Amém? Está falando de Jesus. Você está em Cristo? Sim, você é uma nova criatura. Amém? Então ele diz: todo aquele que siga vivendo em ele não pecará. Mira, queridos, não pecará. Pero todo el que sigue pecando não o conhece, nem entende quem és ele. Uau! Por não conhecemos, não temos a revelação de quem é Cristo e do que Ele ha hecho por nós outros, e que nós outros estamos em Ele, vamos viver pecando, aún sendo nova criatura. Nossas obras não vão ser obras de justiça, mas obras de pecado. Por quê? Não renovamos nossa mente. Não buscamos conhecer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você não busca este conhecimento de quem é Jesus, é possível que você esteja no cristianismo, esteja em Cristo Jesus, mas ainda continua pecando. Porque ele disse que não entende em quem está, que você está em ele. Agora, mira o verso 7. Queridos hijos, não deixe que nadie nos engane acerca do seguinte: quando uma pessoa hace lo correto, demonstra que é justa, assim como Cristo é justo. Sim, sin embargo, quando alguém sigue pecando, demonstra que pertence a quem? Al diabo, el cual peca desde o princípio, pero o Hijo de Deus vino para quê? Para destruir as obras do diabo. Uau! Se nós seguimos pecando, estando em cristianismo, não estamos mostrando que nossa natureza ainda é pecaminosa. E ele disse que esta manifestação é do diabo. Ele disse que mostra que não pertence a Deus, mas pertence ao diabo. E ele vai continuar falando que Jesus vino para quê? Desfazer as obras do diabo. Jesus vino para destruir. Que obra do diabo é essa? É que ele abre o contexto, o pecado. E Jesus já vino e ele destruiu as obras do diabo. Ele destruiu o pecado sobre nossas vidas.
Ele destruiu o pecado sobre tu vida. E agora você pode viver para a justiça de Deus. Você deve entender que você está em Cristo Jesus e que você é justiça de Deus agora. Ele disse no verso 9: Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por prácticas el pecado. Praticar el pecado. Porque la vida de Dios está en ellos. Wow. La vida de Dios está en usted y es más grande que el pecado, que la fuerza del pecado. Amém? Assim que não podem seguir pecando, porque são hijos de Deus. Não pode, querido, ele põe aqui no imperativo mesmo. Não pode pecar, não pode seguir pecando. Nós outros não podemos seguir na vida em pecado uma vez que nascemos de novo. Não podemos. E se você está preso, é porque você não renovou sua mente. É por isso que muitos crentes dizem, oh, como é difícil ser crente. Por que ser crente? Por quê? Porque o pecado, é porque é difícil ser crente quando você quer viver uma vida da carne. Você vem para Cristo, mas não quer renovar sua mente. Você não quer ler Bíblia, você não quer orar, você não quer mirar os cultos. Amém? Você não quer estar presencialmente. Quando está na igreja, você quer estar no telefone, dividindo com Deus, o mundo e Deus. Não pode, queridos. Aí vai ser difícil. Você está em uma live desta, e você sai para mirar telefone, ver mensagem. Você está na carne. Você praticando obra da carne. E como você quer renovar sua mente? Se você não se fija, se você não se fija na palavra de Deus. Devemos renovar nossa mentalidade. Por a palavra de Deus, querido. É uma parte nossa. Deus não vai renovar nossa mente. Somos nós outros. Nascemos de novo, o Espírito de Deus está em nós outros. Esta é a proposta agora do novo nascimento. Deste novo pacto que Deus ha hecho conosco. Ele disse, eu irei escrever minha lei em seu coração. Esta lei que ele está abrindo é o Espírito Santo dele em nós outros. Então, se eu quero dizer uma coisa a você. Você foi justificado, você é amado, você foi perdonado e você agora pode viver esta nova vida. Não é em tu força, é o que ele ha hecho. É o que ele ha hecho. Porque nascemos em Deus para a vida eterna, queridos. Não para a perdição. Então, se não podemos viver pecando. Não podemos. Amém? Glória a Deus. Foi para a justiça que Deus te chamou. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos liberou. Então, não podemos volver aos rudimentos do mundo. Não podemos volver à prática do pecado. Não podemos volver às mesmas coisas que praticávamos antes. Não podemos. Então, se você está em cristianismo e você continua pecando, fazendo coisas malas, queridos, busquem Deus. A ver que o pecado está tão forte em você, então do que você acha? Haga um ajuno. Haga um ajuno, amém? Busca em Deus mortificar tua carne. Amém? Leia mais a palavra de Deus. Se dedique nas coisas de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, querido. E devemos nos esforçar. Devemos buscar em Deus. Amém? Não podemos, porque, mira, nossas ações é correspondente a nossos pensamentos. É no que você pensa. Então, se você não cambia sua maneira de pensar, você não vai cambiar sua vida. Sua vida não vai ser cambiada. Então, se a proposta de Deus para nós outros, a invitação de Deus é renovar nossa mente. E é por onde, pastor? Por a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você. Você vem indo na live desta, uma vez na semana, ou 2 vezes, não vai cambiar a tua mente, querido. Você deve ter na prática de buscar o conhecimento pela palavra de Deus. Amém? E aqui estamos, e eu quero dizer a cada um de vocês que estão aí, se você quer ser acompanhado, não chama em nossas redes sociais, que vamos te ensinar a palavra de Deus. Aún mais. Amém? E você que não nasceu de novo, não tem essa nova natureza,
e você ouviu esta palavra e disse, pastor, eu quero ser livre, eu quero viver uma nova vida. A hora está a tua oportunidade. Amém? A hora está a tua oportunidade. A Bíblia diz que se você confessar com tua boca e crer em teu coração, você vai ser salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, com a boca você hace, com a boca você confessa para a salvação. Então, se você agora pode sim, você pode fazer esta oração comigo agora. Você pode entregar sua vida a Jesus em este momento. E você vai nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos fazer esta oração agora. Abra assim comigo. Senhor meu Deus, muitas graças por tua palavra. Eu entendi que lejos de ti, eu não posso ser justo e eu não posso ser salvo. Pero que em ti, Senhor, eu sou uma nova criatura. E eu creio que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou para minha justificação. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Perdona, Padre, todos meus pecados. Escreve meu nome no livro de vida. E hoje eu sou justiça de Deus. Eu sou tu hijo, eu sou tu hija amado. E a partir de hoje, Senhor, minha vida é tua. E não mais viverei para o pecado, mas viverei para Deus. E se você, querido, que nasceu de novo e está em uma prática, você pode fazer uma oração agora. Amém? Você pode orar agora, amém? Se arrependa em Deus. E busque, habla com Deus agora. Ele é tu Padre. Ele disse, hijito, não pequeis. Mas se você venga a pecar, sepa, você tem um advogado junto ao Padre. E ele é justo para te perdonar os pecados e te limpar de toda injustiça. Amém? Deus está listo agora para te limpar. Deus está listo agora para te perdonar e não se recordar mais de nenhum de teus pecados. Então, se você pode fazer esta oração de consagração a Deus agora. Habla assim, Padre, eu quero mais de ti. Perdona, Senhor, meus pecados. Perdona-me, Senhor. Eu decido cambiar minha maneira, renovando minha mente por tua palavra. Oh, aleluia. E peça a falar com Deus agora. Só você sabe. Pida-lhe a Ele agora. A graça de Deus está sobre sua vida agora. Eu declaro a graça salvadora vindo agora, a força de Deus sobre sua vida. E o pecado não tem mais domínio sobre você, isso já é uma realidade. Isso não é através de uma oração, de uma imposição de mão. Isso já foi feito em Cristo Jesus. E eu oro para que os olhos desse entendimento sejam abertos, para que você entenda e a revelação de Cristo chegue em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração, uma restituição. Você volvendo ao primeiro amor. Você volvendo a uma vida ativa em Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja renovado em Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.